Vamos dar sequência no nosso treinamento do Riser. Eu vou usar o container da Affinity para demonstração. Vamos entrar aqui com o nosso username e senha. Como vocês já puderam perceber, cada senha acaba mostrando ícones diferenciados. Isso se deve às permissões, que podem variar. No caso, as minhas permissões permitem ver o ícone Master, Setup, o SCAD. Provavelmente a permissão de vocês deva permitir somente o reseller ou o Setup. Já mostrei também que conforme a gente clica aqui, ocorre a mudança dos ícones na parte superior, uma vez que esses ícones aqui são os seletores de programas. Então aqui nós temos o cadastro. A primeira coisa que a gente deve fazer sempre é o cadastro da empresa, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, transportadoras, administradoras de cartão de crédito, funcionários. Administrador de cartão de crédito é o único que eu diria que não é essencial. Os demais são muito importantes que sejam feitos. O cadastro de cliente tem uma particularidade. O primeiro cadastro que a gente deve fazer é o cadastro da própria empresa. Então, no caso da Affinity, por exemplo, ela deve primeiro cadastrar a própria Affinity. Por quê? Porque no locais de estoque, que é uma área aqui onde a gente determina quais são os estoques que nós vamos utilizar, nós fazemos uma correlação entre o local de estoque e o cadastro da empresa, para que depois no orçamento, no pedido, né, as informações que sejam trazidas sejam as informações que estão aqui no cadastro. Para a gente fazer um cadastro tanto de cliente, fornecedor, funcionário, a gente sempre vem aqui nessa tela. Então eu tenho aqui o cadastro de pessoa física ou pessoa jurídica, vocês reparam que a tela muda automaticamente. E aqui, colocando o CEP, ele já preenche a tela. Quase em todas as telas onde você precisa de endereço, você vai ter essa característica. Eu recomendo que vocês prestem bastante atenção aqui na questão do tipo, para não se esquecer de selecionar exatamente o que você está cadastrando. Às vezes a pessoa esquece dessa tela e depois ela me fala assim: eu fiz o cadastro da empresa e não estou encontrando. Lógico, porque ela cadastrou de repente como cliente e era um fornecedor, ok? Mais um detalhe importante é o seguinte: quando a gente está nessa tela de cadastramento, a gente só vê o principal, mas na verdade existem outras abas. Acontece que nesse primeiro momento essas outras abas não podem ser mostradas porque eu ainda não sei que tipo de cadastro está sendo feito. O cadastro de cliente exige algumas coisas, o de fornecedor exige outras. Então vamos dar uma olhada, por exemplo, no cadastro de cliente. Olha as demais abas. Endereços, quer dizer, endereço para entrega, cobrança, correspondência. É o tipo de coisa que o fornecedor não precisa, por exemplo. Se você não preencher esses endereços, o Riser sempre vai considerar o endereço da tela inicial. Ok? Essa é a tela de relacionado com. Relacionado com é uma tela muito legal, quer dizer, você faz o relacionamento entre um cliente e outro, ou, por exemplo, se você cadastrou uma empresa, você quer cadastrar todas as pessoas com quem você se relaciona dentro daquela empresa, você pode cadastrar as pessoas físicas e fazer o relacionamento entre uma pessoa e essa empresa. Por exemplo, você conversa com o comprador da empresa, você cadastra o comprador e pode relacionar ele aqui. Então, para relacionar, é só clicar aqui em inserir, você vai buscar esse relacionamento, né? Vamos supor aqui, vou fazer uma pesquisa com qualquer coisa com A e vamos dizer que fosse essa daqui, ó. E aí eu seleciono aqui o tipo de relacionamento. Você vai me dizer: não está aparecendo nenhum tipo de relacionamento aí. É porque a gente precisa cadastrar esses tipos de relacionamento. Então eu vou dar um exemplo para vocês onde é que a gente cadastra agora. Inclusive eu vou aproveitar essa situação para mostrar o controle remoto também. Aqui, ó, nessa área onde a gente tem o nome e o local onde a gente está, o nome serve para que a gente troque de senha. Quero trocar minha senha, Eber, como é que eu faço? Você coloca a sua senha atual e 2 vezes a nova senha, pronto, você trocou. E embaixo nós temos o controle remoto. O controle remoto funciona assim, ó, você memoriza o lugar onde você está e você vai para um outro local. Por exemplo, vamos ver lá onde é que a gente cadastra os relacionamentos. Ó, aqui em parâmetros, cadastro de relacionamentos. Aqui está vazio, ó, vocês podem perceber que não há nenhum relacionamento cadastrado. Essa é a razão pela qual não apareceu o relacionamento lá. Então vamos cadastrar aqui, por exemplo, comprador. Ó. Gravei. Vou voltar para o meu controle remoto, guardei essa aba de tipo de relacionamento e vou voltar lá para o meu cadastro de clientes. Estou naquela tela de relacionado com ainda. Vou fazer novamente a pesquisa. Pronto. Agora eu já tenho o comprador aqui. Se eu gravar, ele já ficou com esse relacionamento. E aqui é um link também. Então, da mesma forma como eu posso vir em APA Comércio e saber que Alexandre é o meu comprador, eu posso ir lá em Alexandre e olhar em relacionamentos e saber que abaixo dele, ó, está a APA. Ok? Ou melhor, acima dele. A setinha indica aqui, ó, acima.
Ok? Além disso, no cadastro de clientes, nós temos ainda a área de interesse, que algumas empresas podem não fazer uso, mas isso depende da classificação dos produtos. Então, pegando como exemplo, por exemplo, a própria Affinity, eles trabalham com equipamentos para construção civil. Então, eu tenho vários equipamentos de diversas áreas. Eu posso cadastrar essas áreas e classificar os equipamentos e posso vir nos clientes depois e dizer quem tem interesse em determinadas áreas. Eu tenho a área de extra, onde eu digo senha, lembrete, gerente, vendedor, transportadora. Essas informações todas, se eu quiser deixar em branco, algumas delas não vão fazer diferença, mas é importante porque se eu apontar aqui no cadastro de cliente qual é a transportadora preferencial, quando eu estiver fazendo a venda, o Riser já vai pegar essa transportadora. Se não tiver nada apontado, ele vai usar uma transportadora padrão do Riser. Vendedor também. Existe uma regra de negócio aqui que só permite a venda para clientes cujo vendedor está indicado aqui. Isso faz com que o orçamento, o pedido da nota fiscal sejam gerados no nome desse vendedor. E com isso a comissão dessa venda também vai para esse vendedor. Então a gente precisa se atentar a isso. Aqui também nós temos o histórico, onde nós podemos ter um conjunto de datas e podemos ver os orçamentos, os pedidos, as notas fiscais, devoluções, itens mais comprados, do ponto de vista de quantidade, itens mais comprados do ponto de vista de valor, itens mais comprados áreas mais compradas do ponto de vista de quantidade e áreas mais compradas do ponto de vista de valor. Aqui também vale o cadastro de classificação. Contatos que foram feitos pelo telemarketing, e-mails marketing foram enviados, histórico de alterações do cadastro e o tracking. Na aba mais nós vemos ainda informações comerciais, onde você pode cadastrar aqui informações comerciais do cliente, por exemplo, uma empresa que você entrou em contato, alguma coisa assim. Protestos, se você fez alguma consulta de protesto, aqui nós estamos visualizando também a integração direta com o Serasa já. E descontos, se você vai estabelecer um desconto padrão para esse cliente. Nesse caso aqui está estabelecido um padrão de 4%. Você pode estabelecer um desconto também por fornecedor para o cliente. Limites, que é onde a gente tem o mínimo de faturamento que você vai ter para esse cliente, o limite de crédito disponível para ele, o limite utilizado em vendas, e aí você tem, caso tenha um limite utilizado, você tem as áreas onde pode haver o comprometimento. Então você pode ter limite de crédito comprometido no financeiro, limite de crédito comprometido em consignação, limite de crédito comprometido em pedidos pendentes, limite de crédito comprometido em notas fiscais ainda não impressas, débitos atrasados e cheques pendentes no financeiro. Com isso, o que você consegue aqui? Você consegue saber exatamente em que situação está um cliente. Quer dizer, se o cara tem um limite de R$11.000, ele fez um pedido, esse pedido ainda não foi liberado, mesmo assim o Riser já está consumindo isso do limite de crédito dele. Qualquer alteração no limite de crédito pode ser feita por quem tem permissão, né? Mas vai ficar registrado aqui quem foi que fez essa aprovação, dia e hora. Ok? No mais, nós temos aqui a parte de cartões, que são a parte de cartão de crédito. Então, na parte de clientes, é isso aí. Vamos dar uma olhada agora na área de produtos. Só para complementar, fornecedores, mesma coisa, tá? E no fornecedores a gente tem outras informações. Por exemplo, eu não tenho mais aqui endereço de entrega, mas eu tenho limite de crédito, mínimo de faturamento, quantidade mínima de faturamento, porque você tem fornecedores que te dizem assim, eu vendo para você faturado desde que você compre acima de 10 mil. Outros vão te dizer assim, eu vendo para você faturado desde que você compre acima de 100 peças. Então, você pode usar tanto uma coisa quanto a outra. É importante também fazer o cadastro do fornecedor correto com essas informações, uma vez que também no setor de compras, caso eu tenha essa informação, o Riser já vai mostrar para você se o pedido que você está fazendo, o orçamento que você está fazendo, já tem a quantidade exigida pelo seu fornecedor. Caso não tenha, ele nem vai permitir que você dê sequência, uma vez que seu fornecedor não vai aceitar realmente essa compra. Também temos informações de descontos, informações extras, informações de atualização. E o comprar em, eu posso determinar que um determinado fornecedor, eu posso especificar que um determinado fornecedor, temporariamente ou permanentemente, todas as compras destinadas a ele vão ser redestinadas a um outro fornecedor. A gente usa esse comprar em para fazer isso. Ok? Vamos ver o nosso cadastro de produtos.